Polícia Federal ativou segurança máxima na Superintendência de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão após determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agentes reforçaram o monitoramento contínuo da cela e do entorno com uso de arma antidrone e equipes armadas em tempo integral. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, comunicou ao TSE também a inelegibilidade de Bolsonaro por 35 anos, portanto até 2060. O ex-presidente já estava inelegível até 2030 por decisões anteriores do tribunal. Moraes também autorizou a visita de 30 minutos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com agenda controlada entre 9 e 11 da manhã. A visita deverá ocorrer separadamente da que foi autorizada ao filho dele, Jair Renan. Outra ordem do ministro determina que as marmitas do ex-presidente serão fiscalizadas pela PF. Somente pessoas cadastradas pela defesa poderão entregar a alimentação em horários definidos pela corporação, com registro do que for recebido. Moraes também autorizou a visita de 30 minutos, portanto, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa agenda aí controlada entre 9 e 11 horas da manhã, uma visita que vai ocorrer, portanto, separadamente da que já havia sido autorizada ao outro filho do outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hora da gente receber aqui as nossas comentaristas nesta manhã, Berenice Leite e Guta Pini, sejam muito bem-vindas. Bom dia para você, primeiramente, Guta. Bom dia, Dani. Nossa, gente, vou ficar bem. Bom dia, Berenice, nossa audiência. É muito bom estar aqui com vocês. Então, enquanto você toma uma água aí, deixe-me dar bom dia para Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta e toda a nossa audiência. Vamos lá para mais um dia de luta e que seja de glórias também. Muito bem. Começo por você, Guta Pini. Acabamos de trazer essa informação aqui para os nossos espectadores. Visita controlada de 30 minutos, agora arma antidrone no entorno ali da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso Jair Bolsonaro. Dani, é tudo um grande teatro. Eu fico imaginando o dispêndio de energia que o ministro Alexandre de Moraes gasta em toda essa empreitada, porque agora, qual que é o mote, qual que é a intenção? É passar a imagem de que Jair Bolsonaro é um preso perigosíssimo, que ele causa uma grande ameaça à população brasileira, só a própria existência dele. Então, ainda que ele esteja preso na Superintendência da Polícia Federal, não é o suficiente ele estar encarcerado. Eles precisam de todo um aparato policial e drone, toda uma narrativa para deixar muito claro que o Supremo Tribunal Federal salvou o Brasil de um líder de uma organização criminosa armada. Essa é a intenção agora. Conseguiram fazer passar aí dentro do Supremo essa narrativa falsa do golpe, condenaram o ex-presidente e os outros militares a mais de 27 anos de cadeia, colocaram essa pecha de organização criminosa para algo que nunca aconteceu, completamente subvertendo toda a nossa ordem jurídica, toda a ordem processual. E agora é um novo capítulo. O capítulo é segurança máxima. Tem que inspecionar a marmita, a visita tem que ser cronometrada, porque essa família, ela não pode nem visitar junto. Imagina a Michele Bolsonaro com algum outro filho ali na presença do Jair Bolsonaro. O que eles não vão fazer? O que eles não vão armar? Então é isso. Essa é a sensação que passa. Que eles querem deixar muito clara a grande ameaça que é o Jair Bolsonaro e a sua família para todo o Brasil. Isso ficou muito claro ainda quando eles estavam fazendo o julgamento da manutenção ou não da prisão preventiva. O voto do ministro Flávio Dino deixou tão claro isso. Ele deixou expressamente escrito que quando manifestações dos apoiadores do Bolsonaro acontecem, o risco é muito grande, porque elas descambam, elas são manifestações descontroladas, o risco é muito grave, é muito grande. Então, que mensagem que o ministro quis passar com essa decisão? De que o bolsonarismo, apoiadores de Bolsonaro, não podem se reunir. São pessoas perigosas. Então, eles criminalizaram uma parte da política, criminalizaram um discurso, criminalizaram uma ideologia, uma forma de fazer política. O jeito que não é o jeito deles está errado.
é criminoso. Tanto que essa foi a motivação falsa, claro, mas foi a motivação da prisão do ex-presidente, preventivamente, que foi a convocação da vigília, que a vigília poderia descambar. Nossa, o ministro Flávio Dino escreveu, inclusive, que os manifestantes poderiam entrar na casa do presidente, invadir prédios públicos e privados, como eles fizeram no 8 de janeiro. Gente, que absurdo. Então a gente vê, Dani, mais um capítulo dessa história. Eles passaram a narrativa do golpe e agora é o segundo capítulo dessa novela. O quão perigosos eles são e por isso precisam ficar afastados da sociedade de todas as formas, com forte policiamento, e eles não podem se reunir nunca. Não pode ter visita conjunta da mãe, dos filhos, não pode. Da esposa e dos filhos, isso não pode acontecer, porque eles são perigosíssimos. O que a gente sente é isso. Mais um capítulo dessa narrativa. Bom, agora contigo, Berenice Leite, de volta aqui no telão. Berenice, as defesas de Jair Bolsonaro, dos demais condenados por essa suposta tentativa de golpe de Estado, anunciaram também os pedidos de revisão criminal no STF, recursos às cortes internacionais também. O que alegam essas defesas? O STF, inclusive, vale lembrar, rejeitou recentemente os embargos anteriores. Isso mesmo, Daniel. Os embargos declaratórios, por exemplo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro optou por não apresentar esse segundo embargo. E os generais, no caso a defesa do Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira, apresentaram, mas já no dia seguinte, mais uma vez, com muita agilidade, o STF recusou e disse que tinha um caráter apenas protelatório, ou seja, não ia adiantar nada também se a defesa de Bolsonaro fizesse, porque as prisões e o trânsito julgado foi determinado ainda muito logo no dia seguinte. Só que a defesa do ex-presidente entende que ainda poderia apresentar os embargos infringentes. E aí teria um prazo de julgar pelo menos em 15 dias, né? Isso protelaria o processo, e só depois dos embargos infringentes serem rejeitados é que o trânsito em julgado poderia ser declarado. Então, essa etapa foi pulada. O próprio filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, no mesmo dia em que o Moraes determinou o cumprimento da pena, no mesmo dia ele falou que isso é um absurdo. E a defesa, como ontem a Guta trouxe aqui para nós, né, ela que é especialista em direito, é advogada, eles podem querer apresentar os embargos infringentes, mas vão apresentar a quem? Se o Supremo, se o relator do processo já encerrou o caso. Então fica difícil de entender qual será o caminho. Eu acredito que a defesa de Bolsonaro, assim como os dos demais réus, devem recorrer mesmo, são as cortes internacionais. Porque só assim, denunciando em outros países, nessas cortes que inclusive podem aplicar sanções, né? O Brasil, assim como outros países, nós fazemos parte de alguns tratados, e é justamente nesse sentido que advogados, quando passam por esse tipo de situação, quando não recebem, quando não têm o seu direito aqui de defender os seus réus, né, preservados, eles têm que recorrer às cortes internacionais. Inclusive, neste ano, em fevereiro, nós tivemos um representante da OEA que esteve aqui, né, que é dos Estados Unidos. Ele veio justamente para entender o que estava acontecendo dentro desse processo, que já condenou centenas de pessoas pelos atos do 8 de janeiro, só que até agora ainda não tivemos nenhuma resposta, nenhum avanço. Mas o fato é que este caso, assim como do ex-presidente Jair Bolsonaro, já foi levado à OEA. Então a defesa do ex-presidente, nesse momento, deve reforçar a denúncia agora com o trânsito julgado. E a última opção também é a revisão criminal. A revisão criminal vai permitir que é um novo processo, e isso pode levar a segunda turma, no caso do Supremo, a avaliar e fazer um novo julgamento. Mas dada essa composição e ainda com a iminência da chegada de Jorge Messias, o que a gente pode esperar, né? Nada muito diferente. O fato é que nós temos hoje um STF que está totalmente aparelhado, né? E 2 ou 3 ministros ali que sejam divergentes não vai fazer muita diferença, Daniel. Pois é, Berenice Leite, deixa eu ouvir mais um pouco aqui a Guta Pini nessa manhã, porque conforme nós trouxemos essa informação aqui há pouco no Jornal da Oeste, primeira edição, o ex-presidente Jair Bolsonaro só vai poder disputar as eleições a partir de 2060. É o que determinou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
Pois é, até porque, enfim, essa decisão, todo esse processo, a intenção era tirar Jair Bolsonaro do jogo político. Mas não era só do jogo, é do cenário político. Não vai ter a foto com Jair Bolsonaro nas eleições, daquele candidato que ele abençoar aí e der o aval para concorrer à presidência. Lembrando que, além da presidência da República, teremos eleições para o Senado. 2/3 dos senadores do Senado será renovado. Então, a grande expectativa da direita é conseguir ocupar essas cadeiras e formar finalmente uma maioria na casa revisora, a casa que é a responsável por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, sem o aval de Jair Bolsonaro, é claro que enfraquece, não tem como dizer que não. O Jair Bolsonaro hoje, gostem ou não gostem, é o maior líder da direita hoje no Brasil. Ele tem uma força política que não se enfraquece, mesmo com toda essa perseguição, tirando ele do convívio com os seus apoiadores, enfim, eles não conseguiram apagar Jair Bolsonaro. Então, o jeito é tentar tirá-lo de todas as formas e contar aí com a sorte que, com o tempo, essa influência seja menor. Então, o fato de não ter a foto, não ter ele no palanque falando, deixando muito claro quem que ele apoia, é claro que isso enfraquece a luta da direita. Eles não conseguiram tirar a liderança de Jair Bolsonaro, porque o fato da medida, na hora que ele sair da cadeia, se isso acontecer, e ele subir no palanque, nem precisa, a hora que ele abrir uma live, tá lá a liderança dele. Tá lá a influência, mas isso não é uma coisa que se transfere automaticamente. Então, ele estando preso, ele estando lá encarcerado, sem possibilidade de falar, de se comunicar, não vai acontecer essa transferência tão automática de votos para o seu sucessor. É um desafio que a direita vai precisar enfrentar. Ainda que nós tenhamos, sim, lideranças diferentes da esquerda, que só tem o Lula, não tem ninguém na esquerda para ser um sucessor do Lula, na direita nós temos, mas ainda assim não tem a mesma força política que Jair Bolsonaro. Embora a gente tenha opções alternativas diferentes da esquerda, não dá para comparar a força de uma liderança como Jair Bolsonaro. Então a ideia é essa, é deixar inelegível. Fizeram isso lá atrás com aqueles julgamentos no TSE, por conta da manifestação do 7 de setembro e a reunião com embaixadores. Então, ali eles já conseguiram uma inelegibilidade. Mas agora é uma outra carta. Agora, essa inelegibilidade vem por conta da condenação criminal, é uma consequência, um efeito da condenação. Fica muito claro, Dani, que é realmente a intenção de ganhar por WO. Eles não querem ter que enfrentar o adversário. Eles não querem um adversário no campo de batalha ideológico, alguém para se debater, alguém que se contraponha à ideia do regime, à ideologia progressista. Não, não pode ter alguém com essa força, com essa liderança. Que democracia é essa? Quando você escolhe quem pode estar ali no ringue, quem pode estar no palanque, quem pode estar na luta política. Isso não é democracia. Isso é muito característico de regimes ditatoriais, de regimes de exceção. Vamos olhar os países em que os candidatos são selecionados pelo sistema. Olha aqui do ladinho a Venezuela. Maria Corina Machado não pôde disputar as eleições. E a antecessora dela também não pôde. Na Bolívia, agora que a ex-presidente foi colocada em liberdade por conta da mudança do regime, é a atuação muito cristalina do Foro de São Paulo, de tirar os seus opositores através dos instrumentos de justiça, entre aspas. Porque hoje as ditaduras são assim. O aparato estatal continua ali funcionando. Você tem uma Suprema Corte, você tem um Congresso Nacional, você tem ali, enfim, as instituições políticas e jurídicas do país atuando. Mas atuando de que forma? Para que fim? Então, não é que você fecha o Congresso, fecha o Supremo e fica lá um ditador ditando as regras. Não, as instituições estão lá. Mas a serviço de quem? Da democracia que não é.